nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum. Começamos a leitura do capítulo 6 de São João. Neste domingo, a Igreja nos entrega os versículos do 24 até o 35, sempre do capítulo 6 de São João. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com seu selo. Perguntaram-lhe então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o pão verdadeiro do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, lembremo-nos, começamos a leitura do capítulo 6 de São João no domingo passado, com o relato da multiplicação dos pães. O capítulo 6 de São João é um dos mais longos, 71 versículos. E a liturgia, na verdade, pula alguns versículos. Quem acompanha pela Bíblia, nós saltamos do versículo 15 para o versículo 24. O que aconteceu neste momento? O Evangelho nos relata que Jesus caminhou sobre as águas. Jesus estava do outro lado, frente à cidade de Cafarnaum, mas do outro lado do lago. Os discípulos vão de barco e Jesus caminha sobre as águas. E os discípulos, os 12 apóstolos, contemplam, veem Jesus que caminha sobre as águas, se assustam. Jesus diz: não tenhais medo, sou eu. A liturgia salta este episódio porque já o contemplamos em outro domingo, mas é importante fazermos essa ligação. Domingo passado, texto anterior, início de São João, no capítulo 6, nós vimos Jesus multiplicando o pão. Jesus, Filho de Deus, tem poder sobre a matéria, multiplica o peixe, tem poder sobre os seres criados. Jesus caminha sobre as águas. Jesus tem poder por ser Deus,
sobre todos os elementos da natureza. São João nos faz compreender a realidade divina do Cristo Jesus, para que possamos bem entender por que pode multiplicar o pão, por que pode multiplicar o peixe, por que pode realizar estes sinais, porque é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem poder sobre aquilo que é feito pelo ser humano a partir da natureza, como o pão, tem poder sobre os seres criados, como o peixe, tem poder também sobre os elementos da natureza, sobre a própria natureza. E então, aquela multidão encontra Jesus em Cafarnaum, e ali é que acontece o longo discurso de Jesus sobre o pão da vida. E o texto que nós lemos, proclamamos neste domingo, já começa com um alerta, uma chamada de atenção do Senhor Jesus. Vós estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Então, o povo que estava atrás de Jesus, também como nós, tantas vezes, está preocupado com o imediato. E é claro, o imediato é importante, ninguém pode passar fome, ninguém deve passar frio. O Senhor se preocupa também com esta realidade, dá-nos o pão nosso de cada dia, mas Jesus chama a atenção porque eles pararam naquela realidade e não estão dispostos a contemplar o que aquela realidade significa. E todo o texto nos faz compreender, sim, o pão, o peixe saciou a fome do corpo daquele povo, como sacia também a nossa fome, mas devemos dar um passo a mais. Trabalhai, diz Jesus, pelo alimento da vida eterna. Jesus sempre nos aponta o nosso destino final. Só vive bem neste mundo quem contempla e sabe de onde veio e para onde vai. A vida eterna. Por isso Jesus chama a atenção daqueles na sua época e também a nós. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. E então chama-nos a atenção a reação da liderança, daquela multidão, daquele grande grupo. Que sinal realizas? Na verdade, eles viram, contemplaram, comeram do pão multiplicado e agora perguntam que sinais realizam? Mas na verdade eles estão querendo também provar se Jesus é o novo Moisés, que deu o maná no deserto. É a primeira leitura deste domingo. E o maná no deserto foi dado não só um dia, mas durante toda a permanência do povo, melhor, durante toda a caminhada do povo rumo à terra prometida. Eles questionam a Jesus e dizem: que sinal realizas? Comemos o pão ontem, mas continuaremos a comer deste pão? Aí o sentido mais profundo. E então se refazem a primeira leitura, livro do Êxodo. Nossos pais comeram o maná no deserto. E Jesus então: o pão de Deus não vos foi dado por Moisés, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus se apresenta já como este pão. O maná, também ele, muito embora tenha durado tantos anos, mas o maná também era passageiro. Jesus é o pão eterno, descido dos céus. Aí há uma mudança no comportamento, nas perguntas daquele povo
que logo diz: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus se revela: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é o pão vivo descido dos céus. E anteriormente, quando eles perguntam que obra devemos realizar, Jesus vai dizer: a obra que Deus quer que realizeis é que acrediteis em mim. Ou seja, a obra que Deus quer de cada um de nós é a nossa fé em Cristo Jesus, pão vivo descido do céu. Neste domingo, no início do mês vocacional, rezando especialmente pelos nossos padres e diáconos, também pelo bispo, por favor, vamos pedir a Jesus que aumente em todos nós a verdadeira fé, para que realizemos a obra de Deus e deixemos que Jesus, pão vivo descido dos céus, possa nos saciar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.